Olá a todos! Eu ainda tô encafifado com essa ideia de desenhar rosto masculino. Então eu voltei ao mesmo tema para fazer alguns rostos de formas e jeitos diferentes. A ideia é focar só no masculino. Então eu comecei com um desenho que não deu muito certo. Como todo rascunho, a gente apaga e começa de novo. Acabei gostando desse senhorzinho de bigode. E continuando no tema barbas, eu fiz um segundo, só que agora ele é praticamente só o nariz. E fui desenhando a forma da barba dele e do rosto. O terceiro eu tentei um rosto mais jovem, o que não me agradou muito. Mas como é só mais um estudo, eu vou deixar ele aqui no cantinho para não jogar ele fora. Vamos tentar mais um. A ideia aqui foi tentar uma forma um pouco mais diferente, quebrar o nariz um pouco, mas não sei, não me agradou um tanto que esta forma. Então eu fiz o formato dela, vamos jogar ela ali no cantinho, porque não é essa que eu quero fazer. E vamos começar com uma forma mais triangular. Aplicando os detalhes, desenhar rosto masculino não é tão difícil assim, porque ele é mais bronco, né? Ele tem mais, você pode adicionar alguns detalhes que não vai ficar tão feio, como marcar a maçã do rosto, marcar formas do rosto, marcar algumas formas, o que deixa ele bem interessante. Eu fui completar com o último desenho aqui. E vou fechar com esses três grandes que eu vou aplicar um detalhamento neles e vou tentar dar uma pintura para melhorar esse estudo. A ideia era aplicar uma forma mais básica, então eu fui tentando finalizar com linhas mais grossas. A questão da forma em si ficou até interessante. Eu preciso estudar mais essa teoria de construção mais simples. Ou eu vou muito para o realismo, ou eu vou demais para a quebra da forma, que é o que eu fiz nesses três. O que eu mais gostei foi o senhorzinho de bigode. Então vamos fazer esse aqui, lembra bem um cientista, então vamos aplicar o óleo, aplicar o óculos, colocar um jaleco nele. E vocês podem perceber que na hora de finalizar eu até adiciono detalhes que eu não tinha posto, para ver se eu dou uma riqueza a mais no desenho em si, além da grossura da linha, né, que dá uma diferença toda no desenho. Vamos ao último, os olhos ficaram bem legais, eu acho que ficou até destoante com relação ao resto, que eu consegui uma boa expressão nele, mas eu não consegui passar essa expressão toda no restante do desenho. A brincadeira é se divertir fazendo essas figuras de formas diferentes, não tanto indo para o realismo em si. Na hora de pintar me veio uma ideia interessante. Por que eu não tento pintar com cores diferentes os rostos deles? Só de forma simples, um eu dei um tom mais amarelado, o outro um tom mais rosado e o último eu vou dar um tom mais amarronzado na cor. Porque cor de pele não existe, cada um tem um tom diferente e a gente pode brincar com elas, tá? No primeiro momento, os três ficaram bem interessantes nos seus tons. Só que quando eu fui aplicar a luz e sombra, o primeiro eu apliquei mais amarelada, o segundo foi um tom mais avermelhado da sombra. Esse eu tô mais acostumado, o arrosado, um tom branco por rosa, mas quando eu vou pro marrom eu acho que eu perco um pouco a mão. No caso aqui eu acho que eu escureci demais o tom na hora de pintar. E talvez as cores, o bigode amarelo talvez não tenha contribuído muito com o desenho. Mas como é só um teste de cor e de aplicação, até que ficou dentro do que eu queria. E uma vez que eu fiz a luz e sombra bem simplesinha, eu vou deixar assim mesmo. Como eu ando dizendo, eu só estou testando algumas técnicas e algumas formas. Eu gosto bastante de desenhar cartoon, então eu estou tentando fazer alguns projetos dentro disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, segue o canal e até o próximo vídeo. Tchau!